por que não vejo Deus na minha vida? É a pergunta de muitas pessoas que estão insatisfeitas com Deus. Essas pessoas têm vivido os seus problemas e ao ver delas, não tem mais jeito. E às vezes você acaba até ouvindo falar de Deus, você que se enquadra nessa situação de achar que Deus não existe. Por que eu não vejo Ele? Por que eu só vejo problemas? Por que eu tenho tantos problemas na minha vida? Bom, só para te deixar bem ciente, você não é a única que tem problemas na vida. Todos os seres humanos têm problemas. Mas a forma com que escolhe fazer dos seus problemas, eu tenho o poder, como você tem o poder, de escolher fazer daquele problema um limão, uma limonada, ou me amargurar e me render àquelas frustrações. E não é diferente. Todas as pessoas que tiveram problemas ficaram tristes, ficaram enfraquecidas, ficaram, às vezes, até desesperadas. Umas até tentaram o suicídio, né? Mas qual é a solução para os problemas do dia a dia? Bem, você tem que ouvir a palavra de Deus para você entender o que você tem que fazer. Porque, às vezes, você se baseia e se compara a outras pessoas. E o que interessa não é o que os outros vivem ou deixam de viver. O que interessa é o que Deus, o Criador, o Deus que criou toda a criação, inclusive criou o ser humano. Ele sabe lidar com o ser humano. Ele que sustenta toda a terra. É Ele que dá as estações, é Ele que dá a chuva, o sol. Todos os dias tem manhã, tarde, noite. É Ele que sustenta. Agora é muita burrice da minha parte ou da sua parte fazer as coisas do nosso jeito e insistir do nosso jeito. Então, a Bíblia fala o seguinte: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Ou seja, se você não vê Deus na sua vida, então tem alguma coisa errada. Tem? Tem. Você pode ouvir falar de Deus, você pode ouvir falar da fé e você ficar feliz com a palavra de Deus, mas depois, se você não faz a sua parte, você não vai ver essas veredas de Deus, que são misericórdia e verdade. Você não vai ver isso. Porque o depois, quando você ouve falar de Deus, você tem que receber isso para colocar em prática. Então, chegou na minha vida um dia, várias vezes, situações que eu vi que do meu jeito não funciona. E eu tive que ir até Deus. Mesmo nascendo numa família cristã, mesmo nascendo num lar cristão, na Igreja Universal, eu tive que participar a minha vida a Deus. Eu tive que colocar nas minhas palavras tudo aquilo que estava acontecendo dentro de mim para Deus. Então, quem faz isso, quem desfruta dessa oportunidade que todos têm, você tem, todos nós temos, de falar com Deus e pedir e perguntar, todos nós temos. Agora, do jeito que você trata a Deus é uma coisa, do que você ouve falar de Deus é outra coisa, do que você faz com a sua vida é outra coisa. Cada coisa que nós abordamos aqui está contando sobre se você recebeu Deus ou não, a palavra dele. Então a Bíblia fala, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Misericórdia é perdão, é compaixão. Verdade é aquilo que é o certo. Então, você que não vê Deus na sua vida, é porque você não está exercitando a sua fé. E aqui no versículo continua falando o segredo. Para aqueles, ou seja, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança. É aliança, gente.
A aliança com Deus requer que eu tenha um compromisso com Ele. Quando você casa, por exemplo, eu me casei com meu marido há 30 anos. E essa aliança me deu responsabilidades de cuidar dele, amar ele, entender ele, olhar o que eu estou fazendo de errado para que eu também agrade ele. Obviamente que ninguém é igual a ninguém, então há diferenças. Com essa diferença, aprendemos a exercitar o que é certo ou errado. Então eu posso ficar magoada, eu posso ficar emburrada, eu posso insistir do meu jeito. Não é assim no casamento? Até na vida familiar pode ser assim, como filha, né? Eu queria fazer as coisas do meu jeito, como irmã. Mas quando eu tenho uma aliança e com Deus e com meu marido, que é prático você entender um casamento. Porque quando eu tenho uma aliança com meu marido, então eu tenho responsabilidade. Eu não me sinto bem chatear o meu marido. Eu não me sinto bem eu querer o que é certo para ele e, de repente, a forma que eu faço não faz bem para ele. Então, eu fico procurando uma forma que faça bem para ele, que ele receba, que ele entenda. Então, isso é uma aliança, isso é um respeito que eu tenho para com ele. Isso é amar, querer fazer o bem para ele e não fazer o mal e corrigir o meu jeito. A mesma coisa quando eu tenho aliança com Deus. Então, tudo aquilo que me faz mal, Deus não quer isso para mim. Então, Ele me orienta, Ele me dirige através da palavra dEle. E também, Ele falando de forma particular comigo. A forma dEle lidar comigo é verdadeira. Eu não tenho que desconfiar de Deus. Então, eu me aproximo dEle com as minhas questões, mas Ele me faz ver a sua misericórdia e verdade, porque eu sou responsável com Ele. Ou seja, eu quero cumprir a palavra dEle. Eu quero que a palavra dEle esteja em mim. Mas eu quero aproveitar e pedir você, ouvinte, para pensar sobre você. Será que você tem guardado a aliança que você tem com Deus? Ou você vai na igreja, você ouve falar da palavra de Deus, de repente você fala para outras pessoas da palavra de Deus, mas você não tem visto Deus na sua vida. Você não vê a misericórdia e nem a verdade de Deus nos caminhos dele. Você acha que é um fardo, você acha que Deus está querendo punir, que Deus só pensa nele. Então, é porque você não tem aliança com Deus. Quando a gente pensa, quando a gente procura saber como nós estamos lidando com as nossas decisões, na verdade estamos buscando o que é justo, estamos procurando a justiça, porque a gente pensa muito bem a nosso respeito, mas quando a gente confere, a gente vê que a gente não é toda essa maravilha que a gente pensava que era. E a gente vê que somos imperfeitos, né? Eu vejo a minha imperfeição. E eu vejo então Deus com paciência, que a forma dele me ensinar é a verdade, não é o meu jeito, não é a verdade, o que eu sinto não é a verdade. Por isso que a palavra de Deus fala assim: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. E olha, gente, Deus me fez ver o testemunho dele. E as pessoas não enxergam o testemunho dele. Não vê o que ele está fazendo diariamente com elas. Por exemplo, você hoje aí, Deus
está manifestando a misericórdia dele, ensinando para você a verdade dele. Sobre quem tem aliança com ele, vê essa misericórdia e verdade. Mas quem não tem, não vê essa misericórdia e verdade. Vê a Viviane, vê o pastor, mas quem está fazendo, quem está instruindo, quem deu para a Viviane, para o pastor, foi ele. Foi ele que cuidou da Viviane e tem cuidado da Viviane. Todos aqueles que recebem Deus, um compromisso, tem uma aliança com ele, então recebem. Abre os olhos para ver que Deus é misericordioso, que Deus é verdade, que ela não sabe o que é verdade, que ela precisa dessa misericórdia. Por isso, ouvinte, quando você vê o testemunho de Deus, é porque você tem se comprometido com a aliança. E aí é de se questionar de tudo que você fala de Deus, se você tem realmente uma aliança. Porque se você não enxerga a misericórdia de Deus e a verdade dele, e está tudo um fardo, você só vê dificuldades, é porque você está colocando os seus olhos no lugar errado. Observe a Deus, cumpre o seu dever, faça aliança com Deus. Você que não tem aliança com Deus, faça aliança com Deus. Entregue a sua vida, deixa que Ele te conduza. Se você está disposto para isso, olha, você vai tirar um fardo da sua vida. Porque esse fardo pesado, essa dificuldade, esse peso, essa tristeza que você carrega, você fez as coisas tudo do seu jeito. Era para você ser feliz. Mas fica aí a prova para você que do seu jeito não funciona. Você não se realiza do seu jeito, com o seu caminho, com as coisas que você tem guardado. Agora, se você sujeita a ter uma aliança com Deus, a guardar o que Ele ensina, perdoar, você vai lá e perdoa. Mas eu não sinto vontade, eu não consigo. Consegue sim, porque é uma decisão, não é sentir. Eu não consigo perdoar, eu não consigo falar para Deus o que está me machucando. Não, você consegue, você tem boca, você tem lábios. Sim, você consegue. Mas quando você fala, você até pede ajuda, né? Quando você pede ajuda, você faz aquilo para você alcançar o seu objetivo de ter aliança com Deus. Então você se expõe. Olha para o objetivo de você ter uma aliança com Deus, para que então você seja feliz. Eu sou feliz por causa disso. Tá bom? Pense sobre isso.